Boa noite. Irmão, hoje nós estamos aqui na live, trazendo uma mensagem hoje sobre a palavra do Senhor. Conversando com o pastor Simar, hoje a palavra vai ser tema Jesus, o poder neste nome. Jesus, há poder neste nome? Irmão, claramente que todos nós sabemos que há poder no nome de Jesus. Por quê? Porque é no nome de Jesus é que nós vamos nos basear o poder que a palavra tem. Primeiramente, eu vou ler aqui uma palavra que se encontra em Marcos 16, baseado naquilo que Jesus passou para o discípulo, o poder, a qual a minha Bíblia ela está escrita a ordem para evangelização. Então, nós temos o poder da palavra, o poder que transforma a vida. Então, nós vamos ler aqui Jesus falando a ordenança para evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 12 quando estava à mesa e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinha visto, já ressuscitado. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem crê, porém, não crê, será condenado. Estes sinais acompanharão aquele que crê em meu nome. Expulsarão um demônio, falarão nova língua, pegarão em serpente e, se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuserem a mão sobre o enfermo, e eles ficarão curados. Esse é o poder que nós estamos falando hoje. O poder que Jesus Cristo transmite quando nós oramos. A Bíblia fala aqui, o texto da palavra fala, a ordenança à evangelização. Nós sabemos que quem tem experiência com o Senhor Jesus sabe que quantas coisas no nome de Jesus a gente podemos fazer. Primeiramente, a transformação, o poder que Jesus Cristo dá a gente para orar e a pessoa ser transformada. Primeiramente, quantas coisas você ora em nome de Jesus, Jesus ele faz um milagre. Jesus entrou em Cafarnaum, na Galileia, fez milagre. Mas hoje, nos nossos dias atuais, Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Primeiramente, nós falamos do poder que há neste nome. E aqui a Bíblia diz que Jesus diz assim: em meu nome expulsarão demônio. A primeira certeza que nós temos é que no nome de Jesus nós temos autoridade espiritual para que o demônio venha ser expulso da vida do homem. Agora, quando nós proferimos o nome de Jesus, nós sabemos que há uma autoridade espiritual que foi delegada pelo próprio Jesus. Primeiramente, a pessoa tem que crer que Jesus Cristo, que neste nome a pessoa pode expulsar demônio. Primeiramente, a ordenança de Jesus foi: no nome dele, nós expulsaríamos demônio. Em Marcos 3, nós temos a autoridade que Jesus nos delegou. Quando nós falamos de expulsar demônio,
Nós não falamos somente de expulsar demônio, nós falamos também de curar. Então, quando você também ora, Jesus também cura. Jesus também realiza milagres. Então, um milagre que nós podemos ver no nome de Jesus, o milagre da transformação de vida. Nós aprendemos quando você começa a orar, a jejuar, a se consagrar, esse nome, ele te dá uma autoridade que você sabe que é espiritual. Nesse momento, com Deus, é um momento importante. Mas para mim, no nome de Jesus, a poder, eu tenho que primeiro me ter uma vida transformada. Uma vida de transformação. Não é de qualquer maneira. Primeiro a gente tem que crer. Então aqui a gente fala que Jesus, quando ele entrou, ele fez milagres, nos colocou uma autoridade nas nossas mãos, um poder de realizar milagres. Nós lembramos que quando você pede a Deus milagre, você ora no nome de Jesus. Para a gente ter uma vida em Cristo, esse nome para transformar a vida, é crer e obter do Senhor uma ordenança. Agora, nós sabemos que a ordenança que Jesus fez no nome a poder não é somente ao ministério ministerial, não. Isso aí faz parte da palavra igreja. Quando a igreja ela começa, é uma igreja de oração, uma igreja que busca, certamente este nome vai começar a ter uma reação espiritual, um milagre. Um milagre que nós queremos hoje falar, que Jesus, quando ordena, em Marcos 16, fala que quando nós há poder no nome, ele diz que não há nem acima do céu, nem abaixo, outro nome, a não ser o nome de Jesus. E a Bíblia descreve que, a Bíblia diz que no nome de Jesus você pode fazer a pessoa também a vida. Quantos foram transformados através do nome de Jesus? Então, aqui, Marcos diz assim, primeiramente, a nossa e você tem o poder. Quando Jesus mandou o discípulo, né, ele primeiramente, quando você começa, ele deu poder, o nome dele, aos 70 discípulos. E quando Jesus disse, ide em dois de dois, em casa, evangelizando. Quando Jesus mandou que o discípulo fosse na cidade falar sobre o poder, quando o discípulo, nós vemos que o discípulo, quando ele foi transformado, depois que Cristo, nós somos aquele Marco, traz uma ordenança que Jesus deu ao discípulo depois que ele passou pela ressurreição. Então, quando você fala de morte, você está falando de vida. Se você está falando de vida, você está falando de transformação. Então, a Bíblia diz que você tem que sepultar o seu velho homem,
aquela velha criatura, ela tem que morrer. Morrer para ressurgir um novo homem. E a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, quer dizer, aquele que está em Cristo, já está dizendo, no nome de Jesus. Aquele que está no nome de Jesus, nova criatura será. Será. Quando a pessoa começa a levar o nome de Jesus. Então, nós não podemos negar, né? Tem pessoas que vai expulsar demônio, como eu já vi, expulsa através do sangue. O sangue de Jesus tem poder, mas nós sabemos que o nome aqui, Jesus ele ordenou ao discípulo, foi uma ordenança. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Aí nós lembramos de que falarão novas línguas, quer dizer, o poder do Consolador, do Espírito Santo. Eu posso, no nome de Jesus, pedir o batismo com o Espírito Santo para que Jesus me batize, mas vai ser no nome de Jesus que eu vou obter o poder de transformação. Então, nós levamos o quê? A palavra, quando você profere o nome de Jesus. Então, nós temos passagem aqui em Mateus 12, fala assim, se eu expulso os demônios pelo Bezebu, por que expulso os vossos filhos? Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, aqui estava dizendo, se eu expulso o demônio, Bezebu, né? Então, Jesus, então, quer dizer, é a própria autoridade espiritual. De autoridade. Se eu expulso, Jesus disse, se eu expulso os demônios por Bezebu, por que expulso os vossos filhos? Porque muitas das vezes, se nós formos levar adiante, Bezebu significa Satanás. Aí Jesus está falando, se eu expulso Satanás, por que vou expulsar vós? São os demônios que vêm, como a Bíblia diz que o gagareno ele tinha legião. Quem estava de frente à legião? São vários demônios, mas quem era o cabeça? A não ser o próprio Bezebu. Então, nós estamos falando do poder que transforma vida. Então, aqui, Jesus disse que o poder do nome dele. Ele era a própria autoridade constituída por Deus na terra. E hoje, esse poder, essa poder foi passado para a igreja. Então, a igreja ela tem o poder de levar o nome de Jesus e crer que você pode, no nome de Jesus, fazer obra. Aqui em Mateus 10, né, a instrução que Jesus deu para os discípulos, falando sobre o quê? Aos 12, diz assim, a este 12 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução, não tome rumo do gentio, nem entre na cidade de Samaria, mas nem prefere, aleluia, preferência, procura as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguiste, pregai ao próximo, é o reino de Deus, o reino do céu. Curai enfermo, ressuscitar morto, purificar leproso, expulsar demônio, de graça recebei
de graça dá. Então, nós estamos falando de quê? Se Jesus disse para os discípulos, ou 12, e na cidade, ele deu a preferência a, ao gente, mas na preferência, procurar as ovelhas perdidas, quer dizer, são os filhos de Israel. Mas nós sabemos que Jesus, assim, ele fez uma advertência. Mas se filho de Israel, como diz, eu vim para o que é meu, mas o meu rejeitar. E aí entra o gentio, que somos nós. Então, duas coisas que nós temos hoje: o poder que nos foi dado através do nome de Jesus. Aqui, curar enfermo, ressuscitar morto, quer dizer, somente orando, pedindo a Deus para que a obra dele venha a ser feita. Então, nós não podemos, entendeu? Negar ou não admitir que Jesus não fez milagre. Jesus fez muito milagre, começando pela minha vida, começando pela sua vida, amados. O poder que Deus concedeu aos 12, irmão, e analisa bem, ainda esse poder foi construído a igreja do Senhor, foi construído ao ministério que cada um possui, o dom. O dom é um dom de expulsar, Jesus não, é uma autoridade. Ou nós temos que fazer com a vida no altar, principalmente. Aqui também fala, em Mateus 9, 32, aqui no verso 33, fala sobre isso. Expedindo os demônios, falou o mudo, e a multidão admirou, dizendo: jamais vi tal coisa em Israel. Quer dizer, o povo estava maravilhado, o povo estava encantado pela autoridade que Jesus tinha. Nós estamos falando a autoridade que Jesus tinha, mas hoje essa autoridade foi delegada a nós. Então, é uma autoridade que foi delegada à própria igreja do Senhor. Não tem outro. Então, se nós vemos outras coisas acontecer, se não for no nome de Jesus, se não for através desse nome, você sai fora. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é dividido. O reino de Deus é um só. Então, nós estamos falando sobre o quê? O poder que o nome de Jesus tem. Perante o meu nome, Jesus, todos os joelhos se dobrarão. Toda língua confessarão que ele é o Senhor. Quer dizer, nós estamos nos referindo à autoridade delegada no nome de Jesus. Aqui falou que todo joelho se dobrará. Toda língua, a língua. Hoje eu estava conversando com a irmã Cristina Fernandes nós estávamos conversando sobre a igreja do Senhor. Então, a igreja ela tá passando por uma transformação espiritual muito grande. O povo de Deus, nós estamos falando de uma autoridade que a igreja não pode esquecer e fazer, é uma ordenança. Quando você é ordenado a fazer, não tem para onde você correr. Agora, se a pessoa não tiver com a vida no altar, numa vida de altar, é melhor nem fazer. Mas se tiver uma vida com Deus, uma vida, né, de consagrada, Jesus trabalha. Aqui também em Mateus, a qual, no verso também 9, 27, diz assim, no verso a qual nós 28, tendo ele entrado na casa, aproximou-se cego e Jesus perguntou: crede que eu posso fazer isto? Responderam: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça conforme a vossa fé. O que aconteceram?
os olhos dos cegos se abriram. A cura de 2 cegos. Nós estamos falando de milagre que foi realizado por Jesus, mas foi através deste nome que há poder. Então, nós temos uma ordenança espiritual muito grande. Então, Jesus, quando ele chama para nós fazer a obra, ele nos deu uma ordenança. Estende a tua mão para curar, realizar sinais. Maravilha, no meio do nome do teu santo servo, Jesus. Ato do apóstolo, quer dizer, estender a posição de mão. Posição de mão. Então, nós estamos falando que quando eu coloco as minhas mãos, Jesus Cristo, ele cura. Ele tem o poder de levar ao homem a cura. Quando eu coloco a mão no nome de Jesus, certamente serão manifestado a glória do Senhor Jesus. Agora, nós estamos citando palavras que Jesus, há poder neste nome? Sim, claro. Por que eu vou dizer que não? Ao contrário. Porque se eu mesmo, no nome de Jesus, já orei pessoas desenganadas e Jesus curou. Como eu já falei aqui, terça-feira, pessoas que nós tivemos milagres. Então, a base de que hoje nós temos, que no nome de Jesus há poder, nós temos que entender que não adianta que não somos nós que fazemos. Eu curo. Eu não curo ninguém. Eu não faço nada se não tiver uma autoridade espiritual. Tudo que fizeres, seja em palavras, seja em ação, faça no nome do Senhor Jesus, dando por meio de graça a Deus. Colossenses, quer dizer, tudo que nós fazemos por palavras ou por ações, faça em nome de Jesus. Então, quer dizer, aqui nós temos o quê? O poder pedido, aqui nós temos aqui a mulher cananeia, nós temos o poder que Jesus deu. Aqui tem no Mateus 9, 18, diz assim, então estava essa coisa dizendo, eis que um chefe aproximou e adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e ela viverá. Foi o que colocou aqui. Então, quer dizer, confirmando que Jesus foi lá, colocou a mão e a filha do chefe foi curada. Então, quer dizer, no meu nome, Jesus disse, em meu nome farão coisa maior do que eu já fiz. E eu farei que vos pedi em meu nome, para que Pai seja glorificado. É verdade. Então, nós estamos falando de um poder, de uma autoridade suprema que foi dado a cada aquele que crê. Amém? Mas muitas das vezes, o crente tem que entender que essa autoridade ele foi construída para a igreja. Vamos dar exemplo. Naturalmente, como eu já vi em muita novela, em muitos lugares, ou pessoas, às vezes, citando o nome de Jesus, falando naturalmente, não vai acontecer nada. Vamos dar exemplos. Se eu sentir uma presença demoníaca, uma presença diabólica, eu vou clamar o nome de Jesus. Se eu ver que a pessoa está eu falo que existe 2 palavras que eu uso acerca daquilo quando eu prego. Primeiramente, existe oprimição e deprimição. Do deprimido pelos meus problemas. Eu dou deprimido, é uma coisa. Oprimido, eu estou em processo de demônio. Quando estou deprimido, certamente, naturalmente, o que é que acontece? Eu claramente coloco
o nome de Jesus para Deus agir. Então, eu tenho uma autoridade espiritual. Além de tudo, então nós estamos falando aqui nós lemos sobre o poder que você tem nas mãos quando você tem uma vida de consagração. Aqui em Mateus 8 também fala, mas estes foram escribam para que você creia que Jesus Cristo é Filho de Deus, crendo tenha vida em seu nome. Então, tudo englobando tudo, nós vemos que o nome de Jesus está em primeiro lugar. Então, não adianta eu fugir de uma realidade que eu estou dando aqui um exemplo das palavras que nós estamos falando hoje sobre o nome de Jesus, autoridade. Então, aqui Jesus também, em Mateus, tendo ele chegado em outra imagem da terra, o gadareno viram ao encontro de dois endemoniados, saindo dentre o sepulcro, e tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritando que temos nós contigo, o Filho de Deus. Viste atormentar antes do tempo. Então, nós vemos aqui no verso 31, diz assim, então os demônios rogaram ao Senhor que expele, manda-nos para a manada de porcos. Então, você vê que a gente, muitas das vezes, nós temos aqui uma ordenança. Então, o gagareno, ele reconheceu que Jesus Cristo é autoridade. Eu posso falar, muitas das vezes, eu posso estar. Eu vejo pessoas que às vezes estão buscando a Deus, né? Está buscando o Espírito Santo, está com aquele revestimento. Né? Tem pessoas que, quando começam na obra de Deus, começam com aquela garra, com aquela vontade de falar, de fazer a obra de Deus. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho vontade de fazer a obra de Deus. Aí a pessoa fala, mas não estou preparado. Mas como se não vai estar preparado se não buscar dentro da Bíblia a preparação? Porque você só vai estar preparado se você ler a Bíblia. Não adianta a pessoa querer preparar, pode jejuar, pode fazer... eu fiz 3 dias de jejum. Mas tem que saber, primeiramente, Jesus diz assim, vigiar e depois orar. Não adianta, então nós estamos aqui falando sobre o poder de transformação que Jesus tem. Jesus, há poder neste nome? Sim. Eu não posso dizer não, que eu não... Que tem pessoas que dizem, não tenho experiência. Eu tenho experiência. Tenho experiência, tenho confiança, eu sei quem é este nome. Né? Muitas coisas já aconteceu, eu já orei, Jesus também pessoalmente. A pessoa ter febre, eu orar, eu ter febre, a pessoa orar. Então, quer dizer, tudo isso nós temos uma base espiritual, que a ordenança que Jesus Cristo tem. Primeiramente, Jesus delegou autoridade para que o discípulo não viesse passar por vergonhas. E Jesus disse, mas tem que, primeiramente, quando Jesus falou para o discípulo, que quando o discípulo falou expulsar um demônio, lá o demônio não saía. Aí Jesus disse, pode os filhos da boda jejuar quando o noivo estiver, ou a noiva, quer dizer. Então, quer dizer,
Aqui, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então, nós temos o quê? Uma autoridade. Trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhe a fé, Jesus disse: Paralítico, tem bom ânimo, filho, estão a perdoar os teus pecados. Então, uma forma, Jesus dizendo para o paralítico, primeiro Jesus falando para ele ter ânimo, ficar totalmente alegre, feliz. E aqui a Bíblia fala que aqui o Jesus teve o poder de perdoar pecado. Quem tem o nome de perdoar pecado, se não for Jesus Cristo? Então, são tudo que nós hoje trazemos, uma base para que as pessoas venham entender que até no óleo ungido que a pessoa apanha, hoje em dia, o óleo ungido, nós temos uma ordenança bíblica, isso é bíblico, né? Nós vemos que Timóteo, Tiago quer dizer, desculpa, Tiago, quando Jesus, Paulo fala para a igreja, a Tiago, sobre o poder. O poder. Nós estamos falando de coisas que nós até mesmo temos e não sabemos usar. Tem pessoas que não sabem usar, não. Então, nós temos uma autoridade espiritual muito grande. Então, Jesus também, ele quer que você use este nome. Aqui em Tiago, diz assim, a fé sem obra é morta. Assim também, a fé, se não tiver obra, para si mesmo está morta. Então, quer dizer, não adianta. Só no nome de Jesus que há poder. Então, hoje, nós estamos falando da autoridade que tem o Senhor na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Então, eu falei aqui hoje sobre o que o homem, através de Jesus Cristo, pode fazer. Então, a Bíblia manda a nós falando, chamando o presbítero para orar e ungir no nome de Jesus. É uma ordenança que a Bíblia fala. Chama o presbítero da igreja, que ele vai orar e ungir em nome de Jesus. Autoridade. Então, nós temos essa autoridade no nome de Jesus. Agora, nós temos também, aqui a Bíblia fala que Elias, lá no Velho Testamento, quando não tinha, Jesus não veio, era lei, Elias orou em nome do Deus Todo-Poderoso, mas engomava o quê? O Espírito Santo. Então, nós temos base hoje que quando você está orando, você usa o nome de Jesus. Então, a autoridade que nós delegamos hoje, ou temos, é no nome de Jesus. Agora, o de benefício que Jesus deu ao povo foi através do seu nome. Então, eu posso ungir, muitas das vezes, as pessoas vão e põem o azeite, não sou contra, mas eu estou falando biblicamente, que essa autoridade foi delegada ao discípulo para usar a unção. E outra coisa, uma coisa que é muito importante frisar aos irmãos, há pessoas que ainda não conhecem, que estão hoje usando óleo ungido. Esse nome você pode até
Deus curar. Mas por quê? Por causa da tua fé, por causa de você. Eu posso usar o óleo e ungir, você pode até ungir, mas é no nome de Jesus, quando você prefere o nome de Jesus, é que a pessoa, é o que o poder vai começando a envolver a pessoa. Porque usou o nome de Jesus, não é o óleo, não é o azeite em si, você usa a unção que tem no nome de Jesus. Então, essa unção é delegada para cada um de nós, principalmente ao presbitério, que é ordenado. E outra coisa, não pode. Então, a primeira base do que você está fazendo é delegar autoridade. Aí, me liga lá na hora errada. Então, a autoridade está falando do azeite, do óleo ungido, que quando você usa o azeite, principalmente você usa no nome de Jesus. Então, são base bíblica que a Bíblia nos ensina, não estou falando para que os irmãos venham ficar, pastor, não é contra, não, não sou contra e não sou a favor, mas eu vou biblicamente. O óleo que nós usamos, óleo ungido, é para os presbíteros, ou pastor, a pessoa que a Bíblia delegou autoridade para ungir. Então, nós temos o quê? Autoridade espiritual. Então, nós temos a fé. Crê tu que Deus é um só, faz o bem, até os demônios crê e também e treme. Então, nós temos aqui fases que nós hoje nos encontramos, que quando você profere o nome de Jesus, você está falando de uma autoridade espiritual. Estou falando aqui de autoridade no nome de Jesus. Nós não estamos falando principalmente de uma autoridade terrena. O pastor é ungido, tem uma unção, né? Nós estamos falando de autoridade espiritual, em nome de Jesus. Você pode fazer seu comentário, você pode muito bem levar a uma igreja uma roupa, vai ser orada em nome de Jesus, Deus vai operar. A mesma forma, você vai chamar uma pessoa na tua casa para orar a tua casa. No nome de Jesus, ele vai ter autoridade para expulsar o demônio. Então, isso são tudo autoridade delegada para a igreja. Então, o que eu quero deixar bem claro, né? Aqui, ó, aqui diz assim, Tiago 5:15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Confessai o vosso pecado uns aos outros e orar um pelos outros, para que sede curado. Muito poder, sua edificância, e é sobre o justo. Então, tudo isso é uma ordenança, né? Ordenança que você hoje tem. Agora, quanto a sua fé se manifestar, sabia de se eu tiver fé tamanho de grão de mostarda? Então, fala sobre a fé. Então, nós estamos falando sobre a autoridade, mas tudo isso tem que ter esse elemento chamado fé e crer. Jesus, quando mandou o discípulo levar, no Marcos 16, ele disse assim, eu dou autoridade para pisar, mas olha só, não sai por aí. Eu vejo pessoas, para isso, você tem que estar debaixo de uma liderança, não sai por aí fazendo. Nem muitas pessoas não têm um pastor que é um líder, que
que vem acompanhando você, primeiramente o pastor para você sair, não saia aí, você que aceitou Jesus agora, e começa, porque eu estou tá empolgado e quer fazer a obra de Deus. Não. Primeiro pede a orientação ao teu pastor, você vai ler a Bíblia, o que a Bíblia fala para você entender que é no nome de Jesus é que você vai ter este poder. A Bíblia diz assim, em mim, nada podeis fazer. Santificai na verdade, pois a sua palavra é a verdade. Porque muitas das vezes, nós, como autoridade espiritual, existe várias... Primeiramente, nessa período que nós vivemos aí de coronavírus, a igreja, lá, muitos fecharam por ordenança do governo, que veio do nosso governador, ou a igreja fechou, outra não fechou. Foi ruim? Foi. Mas é uma, é uma autoridade constituída na terra por Deus. Aí tem pessoa que falou assim, eu não vou fechar minha igreja porque é do homem. Espera aí. A Bíblia diz que manda eu obedecer à autoridade constituída. Nós estamos falando de autoridades espirituais e física. Então, nós temos hoje autoridade. Vamos dar exemplo. Coronavírus. A pessoa diz que não tem cura. Tem. No nome de Jesus tem cura. Então, hoje nós estamos falando de autoridade espiritual dada, delegada através do nome de Jesus. Jesus há poder. Por que nós não comprometemos? Jesus Cristo, no seu nome, há poder. Há poder nesse nome? Sim. Há poder para você entender que tudo que tu pedir em nome, nesse nome, você vai receber vitória. Amém? Então, nós temos autoridade constituída por Deus. Então, hoje, nós entendemos que só no nome de Jesus você tem autoridade de fazer as coisas, mas baseado na Bíblia. Não sai por aí fazendo coisas que você não entende. Hoje, nós temos leis que foram formalizadas no nosso Senado, em nosso... Então, nós temos lei. Nós estamos falando de uma lei, nós estamos falando de um poder. Lá também Romanos fala que Paulo dizendo que ele não se vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. É verdade. Então, Jesus ele veio trazendo isso. Então, se nós formos basear na Bíblia, nós vamos ver quantas coisas maravilhosas Jesus fez. E Romano fala, né, sobre Paulo dizendo, Paulo até disse assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós estamos falando hoje de um poder que transforma a vida de uma pessoa. Caráter. Porque muitas das vezes nós falamos de pessoas, mas nós também falamos de caráter espiritual. Porque um pastor, quando uma pessoa vai para a igreja, ela tem caráter familiar, que é cumprimento da família. A mãe e o pai geram o filho com caráter. Quando eu estava falando, no outro dia eu estava conversando com um jovem, o filho dele falou uma coisa, ele repreendeu, fez certo. Né? Quando nossos filhos erram, seja aí a idade que for, nós fazemos, eu sempre ensino assim, quando teu filho errar, no nome de Jesus, chama ele, repreende ele. Primeiro, não bata, não. Primeiro, repreende. A primeira ação é você repreendê-lo. Meu filho, isso é errado. Se ele não obedecer,
ordenança também, a varinha, dá nas perninhas, tá? Ah, mas não pode espancar. Você não foi, você não, você não pode espancar a criança porque tem lei. Mas chamar atenção, ensinar é dever dos pais, quando chegam dentro de uma igreja. Você vai ver em pessoas que às vezes o pastor fala, chama atenção, e os pais se sentem envergonhados. Então, não pode fazer isso. Mas os pais também têm que ter autoridade espiritual para colocar seu filho sentado, se for chamar ele num canto, dar uma repreendida nele, não publicamente, dar um tapa, não, você tá endemoniado. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. Eu também creio dessa forma. Então, nós do ensinamento no nome de Jesus. Você vai pegar teu filho e vai espancar, você vai ver o pastor chamou a atenção, você vai descontar no teu filho? Não. Chama teu filho em nome de Jesus, conversa com ele, começa a trabalhar no caráter espiritual dele, porque o caráter teu já foi trabalhado. Então, esse caráter espiritual, você trabalha através do nome de Jesus. Tudo que fizer, seja em palavras, seja em ação, faça em nome de Jesus. E é isso que eu estou falando. Se você repreende seu filho, você faça no nome de Jesus. Se tiver alguma coisa que não é da criança, aquela ação que está agindo na vida daquela criança vai sair. E você, muitas das vezes, até criança, às vezes tem febre, às vezes alguém deu uma bala enfeitiçada, deu uma comida, a pessoa às vezes come comida enfeitiçada, bota uma roupa enfeitiçada. Então, acontece vários tipos de coisa, mas em tudo, às vezes, você vai morar numa casa, você não chama uma autoridade espiritual para orar a casa. Primeira coisa, quando você for comprar uma casa ou for fazer alguma coisa, chama uma autoridade espiritual no nome de tudo que fizer, fazer no nome de Jesus. Então você pede a pessoa, pastor, vem orar minha casa, é, vem orar porque eu preciso, vem consagrar minha casa, porque a casa do crente é que nem uma igreja. Se você não pôr em ordem a tua casa, tu vai botar a casa de Deus, não sou eu que falo, não, é a palavra de Deus. Vai esperar. Então, irmão, o que nós hoje fazemos, façamos em tudo em nome de Jesus. Então, a autoridade que foi delegada hoje foi através do nome de Jesus. Então, para que não haja escândalo, nós estamos vendo tantas coisas acontecer, escândalo daqui, escândalo dali, mas Jesus permite disso, do que é o escândalo, né? Escandalizar o nome de Jesus. Então, hoje nós estamos falando sobre o poder. Esse poder que nós falamos hoje, você hoje pode obter na oração, você pode ter quando se jejua, se separa, se santifica, para que o Senhor possa entrar na tua vida, transformando a tua vida que nem uma casa. É um templo do Espírito Santo. Tem pessoas que às vezes marcam o corpo. Quando a pessoa vem do mundo, principalmente com uma tatuagem, já veio do mundo, é diferente. A pessoa veio do mundo, aceitou Jesus. Se ela quiser fazer operação, vai ser com ela, é pessoal. Nós não estamos falando de tatuagem, nós estamos falando de autoridade espiritual. Se a pessoa sentir do Espírito Santo que tem que tirar, tudo bem. Se a pessoa não sentir, isso aí é uma coisa pessoal. Então, o pastor ele só vai instruir a ovelha a fazer aquilo que o Espírito Santo determinou a ele. Então, tudo isso que eu estou falando é para a honra e glória do nome de Jesus. Nós não estamos falando nada aqui para mostrar que eu sou melhor, não. Eu estou falando de uma sinceridade, que é no nome de Jesus que nós possamos
usar a igreja hoje. Quando você reúne os irmãos, as irmãs, hoje tem igreja que é difícil reunir os membros para orar. Está difícil. Os membros, muitas das vezes, quando a gente fala em oração, é difícil reunir o povo para orar. Antigamente, nós aprendemos, os pastores antigos, né, que hoje dormem no Senhor. Antigamente, até para eleger um pastor, era no joelho. A igreja ficava um mês de oração, 2 meses, até Deus revelar uma pessoa que vai assumir a igreja. Não é colocado assim de qualquer maneira. Não, fulano tem teologia, fulano tem isso, pode ter tudo. Mas se não tiver a chamada, vai matar a igreja. Não estou falando do teólogo, não estou falando de teologia, estou falando da chamada, irmão. Em nome de Jesus, não me interprete mal. Estou falando que a igreja hoje, como diz aquele, igreja velha, você não morreu. Então, a igreja velha, não existe nada velho, existe tudo se renovando. Hoje, hoje a igreja faz diferente, faz uma eleição, que é bíblica também, para colocar um pastor, a igreja passa por uma eleição por votação, e isso é bíblico. Matias foi através, quando Judas saiu, Jesus morreu, foi elegido. Quem foi elegido em lugar de Judas? Foi Matias, justo Matias. Então, no nome de Jesus, você tem poder de orar e as coisas, Deus manifestar a sua graça. Então, nós queremos hoje falar que a igreja ela tem um poder. E muitas das vezes você vai em igreja, a igreja ela tem poder quando abre a boca, sai fogo da boca dela. Quando ela tem uma vida consagrada, Deus faz grandes obras. Aleluia! Deus manifesta, a pessoa fala língua em dons espirituais, e lá em Atos, lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que quando a igreja estava reunida, se foram vistas línguas repartidas de fogo. Então, está dentro do contexto que nós estamos passando para os irmãos. A igreja ela estava em constante oração, pedindo, Senhor, manda o Consolador. Foi Atos 2, nós vemos. E quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando a igreja começou, aleluia, irmão, eu creio que quando eles começaram a falar língua, eles não perceberam que estavam falando em línguas. Que eles começaram a falar em língua de outras, de pessoas que estavam ali, e até eles falaram, esse povo está endemoniado, está bêbado. Nós estamos vendo falar em nossa própria língua, porque o povo não entendia a descida do Espírito Santo. Então, no nome de Jesus, eu disse, no meu nome falarão novas línguas. Então, isso significa que a igreja foi concedida o poder do Espírito Santo. Atos 2. Então, nós estamos falando de autoridade constituída, poder transformador do Espírito Santo. Atos 2, nós temos isso, essa autoridade constituída por Jesus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, nós estamos falando sobre autoridade espiritual, sobre, em nome de Jesus, a qual o povo de Deus precisa utilizar. Isso é para nós. Batismo com o Espírito Santo. Hoje não se vê pouca cura, se vê pessoas. Antigamente, a igreja, olha só, o que havia até poesia dentro da igreja. Havia pessoas que falavam poesias que Jesus dava. Falava até cântico espiritual, que a Bíblia fala.
Então, havia manifestação coral, cantava, eu já vi coral. Hoje em dia, nós não vemos muito pouco coral, é uma coisa celestial, uma coisa divina. Tem grupo de louvor, tem conjunto de irmãs, tem. Mas o coral é uma coisa que Deus. Vamos dar exemplo, já está falando, é uma coisa celestial, é um coro celestial. Quando o coral da minha primeira igreja levantava, meu Deus, que vozes! Parece um exército. Então, irmão, nós estamos falando do poder, da autoridade, da missão que a igreja tem. Hoje, você vai à igreja, não se vê mais aquele coral bonito louvar. Nós não vemos hoje o instrumentista hoje. Nós temos tanta coisa, se eu vamos falar, mas eu fui colocar, hoje eu quero falar sobre o nome de Jesus. Ah, poder. Então, essas coisas nós estamos falando no nome de Jesus, não estou falando no meu nome. O que eu aprendi, o que eu vi, o que eu não. Às vezes a gente saía para evangelizar, nós encontrávamos com pessoas endemoniadas. Uma certa vez eu fui num hospital orar, num, eu fui, tinha uma senhora, e quando eu botei a mão nela, ela começou. Quando eu senti que era demônio, eu botei baixinho, em nome de Jesus, tu vai sair. E a pessoa foi liberta para a honra e glória do nome do Senhor. Então, são coisas que a Bíblia nos ensina que devemos cultivar as coisas boas do passado. Não é passado, não está tão longe. Eu não sou tão velho, também não sou tão novo. Mas os jovens têm que aprender que há um coral, que há uma banda, que há um músico ungido, que os pastores antigamente conservavam. Nós vemos aí coisas mudaram. Então, nós temos que, hoje, optar pelas coisas sãs, da sã doutrina. Tipo, a igreja hoje, ela passou, ela tem que renovar, sim. Ela tem que, sim, tem muita coisa que ela precisa. Mas uma coisa ela não pode deixar, a sua prática espiritual. Batismo com a Espírito, nada disso é ordenança. A Bíblia diz que é daquele que tirar ou acrescentar. Não estou tirando nem acrescentando. Estou falando daquilo que o Senhor nos trouxe. Então, hoje, nós estamos trazendo para os irmãos. Agora, não sei se os irmãos lembram que a igreja tinha, tinha poesias, irmãs, que era né? A primeira vez que eu vi uma pessoa profetizar profecias, eu achei lindo. Então, irmão, nós estamos falando aqui em Atos, diz assim: ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de toda nação debaixo do céu. Quando se fez ouvir uma voz e fluiu a multidão que possuía perplexidade, ou quando cada um ouvia falar na sua própria língua, estava, pois, atônito, se admirava, dizendo: vede que não são porventura Galileu? Todos estes que estão falando, como ouvia falar cada um em nossa própria língua materna. Quer dizer, eram judeus. Eram judeus. Então, havia a língua repartida de fogo. Fala, cada um falava, vamos dar exemplo, é, como se fala, um falava é, italiano, outro falava em chinês, cada um falava por línguas. Quem só entendia. Então a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, ficaram assim: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E até eles achavam que o povo estava embriagado ou endemoniado ou cheio de azeite de vinho. Mas não, mas era um Espírito Santo que fez aquele movimento espiritual. Quando você vê uma igreja movimentada pelo Espírito, é difícil hoje ver.
foi ver o povo, entra na igreja, dá glória a Deus, se fala da glória, o outro fica olhando, parece que está em outro mundo, parece que é um ET que está ali. Se fala a língua, a pessoa fica assim, já foi em igreja assim, e a pessoa ficava aqui. Não, glorificar o nome de Jesus. Então, isso significa que quando você tem uma autoridade espiritual no nome de Jesus, é, você permaneça. Deixa o Espírito Santo envolver você. E até que me ajudou o Senhor. Você está conversando com o pastor Simara Costa, né? Faça seu comentário daquilo que eu falei hoje sobre a autoridade de Jesus, que nós hoje falamos. Nós temos que agradecer a Deus, nós vamos orar a Deus. Está aí a nossa live, está no canal do YouTube, no Facebook. Nós temos o nosso blog também, conversando com você. E depois nós temos do Twitch também. Então, hoje, você ouviu uma palavra diferente. Quinta, você ouviu falar do ministério que fez. Hoje eu estou falando de Jesus Cristo. Então, que Deus ele venha derramar a graça e a misericórdia sobre o nome de Jesus na tua vida. A nossa igreja está aí, essa semana, nós estamos em preparação para a semana que vem. Nós temos festa na nossa igreja, 29 anos, como nós falamos aqui na quinta-feira, 29 anos de existência do Ministério Perfeito. Quem não acompanhou a live, está aí no nosso YouTube, pode ir lá, está no nosso Facebook, está no nosso blog também, conversando com o pastor Simar, e nós temos aí surpresa também nova. Nós temos convidados também que já vão vir para falar. Olha, irmão, nós temos novidade, eu não vou falar aqui não. Vou falar aqui não coisas boas de campo, sobre coisas que as irmãos vão ter como se fosse um estudo. Então, na semana, nós vamos ver pessoas falar de muita coisa. Então, você pode passar, chama teu vizinho, chama tua família. Vai ter um estudo, uma palavra de pessoas falando, eu não vou falar o que é, deixa vocês curiosos. Então, o que eu quero hoje somente é agradecer a você. Nós estamos finalizando o nosso programa, conversando com o pastor Simar. E faça aí a sua análise. Porque Jesus ele veio para libertar os cativos. E a palavra de Deus, que o nome de Jesus liberta os cativos. Então, essa a transmissão que nós fazemos. Vou orar, agradecendo a Deus, e peço aos irmãos que enviem seus pedidos de oração, que Deus vai abençoar você. E aqueles que já enviaram, quero agradecer, nós vamos estar orando, vamos estar pedindo para a sua família. Se é porta de emprego, nós vamos estar orando. Se é cura, Deus vai curar. Então, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por este programa, Senhor, falando com o pastor Simara Costa, conversando. Deus, obrigado, Senhor, por falar do Teu nome, Senhor. Para mim é uma honra, é uma autoridade. Senhor, obrigado, Senhor, pelaqueles que vivem, pelaqueles, Senhor, que muitas vezes precisa, Senhor, de uma libertação. Senhor, seja com cada um e deixa o Teu Espírito ajudar cada coração. E eu agradeço
em nome de Jesus. Que Deus abençoe, uma boa noite, que você tenha um domingo de felicidade, paz. Não esqueça que amanhã é dia do Senhor e se amanhã tem compromisso com a noite, quem tem compromisso com a escola dominical, em nome de Jesus, eu quero desejar para vocês, amado, uma boa noite e a paz.